Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Verônica. Então, a respeito do nosso canal, eu vou passar para vocês então conteúdo a respeito de introdução a funções, que foi baseado no livro de cálculo escrito por James Stewart na sua 7ª edição e primeiro volume. Bem, falando então um pouquinho primeiro a respeito de qual é a importância do estudo de funções. Primeiramente, é um conteúdo que ele é muito utilizado em questões do vestibular, por isso que é muito importante que vocês tenham conhecimento a respeito. Mas, além disso, eu sou estudante de engenharia de produção e quando alguém estuda principalmente matérias mais exatas, principalmente que envolva cálculo, o estudo de funções ele é muito retomado, ele é muito utilizado durante principalmente as matérias do início do curso. Então, quando você estuda principalmente cálculo, que no curso de engenharia é uma das primeiras matérias que você tem na universidade, é muito importante, então, que você já tenha o conhecimento de funções, mas muitos professores também, eles acabam retomando esse conteúdo para as pessoas que ainda têm alguma dúvida a respeito, mas que é muito importante também que vocês tenham conhecimento sobre. E além disso, o estudo de funções ele é muito importante também na vida prática de vocês. Então, muitas vezes, quando a gente vê uma notícia no jornal e tem algum gráfico, normalmente aquilo vai ser uma função. É muito importante também que na vida prática vocês saibam interpretar esse gráfico. Então, a gente vai ver alguns exemplos práticos de como ele também é aplicado na vida de vocês, para ficar um pouco mais didático. Então, vamos lá. Então, para começar, de onde que vêm as funções? Primeiramente, a função ela surge de quando um fator ele acaba dependendo de outro. Como assim? Então, vamos parar para pensar. Quando eu vou fazer um estudo a respeito da população de um país, da população de uma cidade, eu vou depender principalmente a respeito do período de tempo que eu estou estudando, porque a população do Brasil em 1950 não vai ser igual à população de 2023. Então, eu dependo de um período de tempo específico para informar qual é a quantidade daquela população. Outro exemplo também que a gente vê muito na prática é a respeito de quando a gente vai fazer uma compra no mercado. Então, quando a gente vê que, por exemplo, tal fruta está R$ 5 o quilo, o valor que eu vou pagar pela quantidade de frutas que eu escolhi, ela vai depender do peso que eu selecionei. Então, se está pesando 1 quilo, meio quilo, o valor que eu vou pagar, ele vai depender do quanto que eu estou levando de frutas para minha casa. Então, um outro fator também que vai ser muito utilizado no vestibular é a respeito da área do círculo. Então, como a gente sabe, a área do círculo é igual a πr². Então, a área do círculo, ela vai depender do raio do meu círculo também. Então, vamos lá, vamos passar para um exemplo. Então, falando um pouco a respeito do exemplo de população. Então, aqui é a população de um país fictício em milhões, que a gente vai ver essa população de como que ela está variando ao longo dos anos, de 1950 até o ano de 2020. Então, como a gente vê, cada ano ele tem a sua respectiva população, que ela foi variando ao longo do tempo. Então, como a gente pode ver a respeito desse gráfico, então eu construí esse gráfico mostrando a respeito de qual que foi o valor dessa população em milhões e de como que ela foi sendo alterada ao longo do tempo. Beleza? Então, vamos lá. Outro conteúdo a respeito de funções é a respeito do diagrama de flechas. E eu mesma, quando eu estava no ensino médio, eu tinha muitas dúvidas a respeito de como que esse diagrama funcionava. Então, vamos lá. Esse diagrama ele vai mostrar o conjunto de elementos em A e um conjunto de elementos em B. E é importante ressaltar que B é uma função de A. Então, o que isso significa? Cada elemento em A ele vai ter um elemento específico em B que vai representá-lo através dessa função. Então, a função eu vou ter o valor da função e para cada valor em A, eu vou ter um valor respectivo que vai estar em B. Uma coisa que eu queria muito destacar aqui, que é muito importante para a gente entender como que funciona uma função. Então, cada elemento em A, ele só vai ter um elemento respectivo em B. Mas um elemento em B, ele pode ter dois elementos respectivos em A. Como assim? Não entendi. Vamos lá. Vamos parar para pensar um pouco a respeito do exemplo da população que estava no slide anterior. Então, vamos lá. Se eu quero estudar um período de tempo específico que vai ter uma população, aquele período de tempo, ele só pode ter uma população específica. Não seria possível, por exemplo, em um mesmo período de tempo, eu ter uma população de 10,5 milhões e de 12,7 milhões. Isso não é possível. Então, para cada ano, ou seja, para cada elemento em A, eu vou ter um elemento específico em B, que vai ser a população em milhões. Beleza? Mas, agora vamos parar para pensar.
Nessa tabela isso não vai acontecer, mas seria possível que em anos diferentes, então em 1950 e 1960, esse país possa ter uma mesma população que ela se manteve estável? Sim, isso pode até ser difícil de acontecer, mas isso é bem possível. Então, esse seria o caso de, por exemplo, em uma mesma em diferentes anos, eles, por exemplo, vão ter uma mesma população. Então, é nesse caso que vai acontecer. Então, é possível que o mesmo elemento em B, ele possa ter dois elementos em A correspondentes, mais um elemento em A, ele só pode ter um elemento em B. Então, só pode ter umas flechinhas saindo de A, indo para B, mas é possível que B esteja recebendo mais de uma flechinha. Tudo bem? Então, vamos seguir aqui. Outro conceito que é muito importante a respeito do estudo de funções é a respeito dos conceitos de imagem e domínio. Como que isso vai acontecer? Então, aqui a gente tem um outro gráfico, então um gráfico de linha contínua, que vai ter, então, que o y é igual a uma função de x. E nesse gráfico, então, a gente pode perceber as imagens, que no caso vai ser os valores correspondentes de y nessa função, então, daqui embaixo até aqui em cima, que a gente pode ver aqui no gráfico. E também a gente pode ver o domínio. Então, o que seria o domínio? Seriam os valores de x que estão sendo estudados. Então, nesse caso, o primeiro valor de x que está sendo estudado é de x igual a 3, e o último valor que está sendo estudado é de x igual a 15. Então, esse vai ser o meu domínio, e a minha imagem, então, vai ser do menor valor correspondente y para o seu maior valor correspondente. Beleza? Vamos lá seguindo, então. Outro ponto também, principalmente quando a gente vê esse gráfico de linha contínua, é a respeito de entender quais que são os valores desse gráfico. Então, o que esse gráfico vai representar? Então, como a gente pode ver aqui, a gente está estudando o nosso domínio de x igual a 3 igual a x igual a 15. E para cada valor, durante todo esse período, ele vai ter um valor correspondente em y. Mas, algo que eu queria destacar aqui, neste caso desse gráfico, a gente pode ver que, por exemplo, pode acontecer de que valores diferentes de x, ele possa ter o mesmo valor em y. Mas o caso contrário não é possível. Então, x não pode acontecer de, por exemplo, x igual a 5, ele ter dois valores diferentes. Isso não pode acontecer dentro de uma função. Mas o caso contrário, sim, isso pode acontecer. Então, como que a gente pode, então, analisar esse gráfico? Então, essa função que foi construída, ela é uma função de x a menos 7 elevado ao quadrado, somado com 10. Então, essa aqui é como a função está se comportando. Então, vamos lá. Vamos supor que eu queira saber qual que é o valor de x igual a 5. Então, quando eu substituo nessa fórmula, 5 menos 7 vai dar menos 2, elevado ao quadrado vai dar 4, somado com 10 vai dar 14. Então, a função de 5, a função de x igual a 5, é igual a 14. Mas aí, como a gente pode ver aqui no gráfico, realmente está batendo. Mas agora vamos supor o caso ao contrário. Vamos supor que eu tenha o valor de y, então eu quero saber, para quando y é igual a 60, eu quero saber qual que é o valor de x. Então, nesse caso, vai ser um pouquinho mais difícil. Então, vamos lá. Nesse caso, eu vou aplicar a fórmula, então eu vou colocar aqui 60, que é o valor de y, que é a função de x, é igual a menos 7. A vai ser o valor que a gente está procurando aqui, que eu denominei, para não ficar confuso só e colocar x. Então, esse valor aqui vai ter um valor a, elevado ao quadrado mais 10. Quando a gente subtrai por 10 dos dois lados, então 50 é igual a menos 7 elevado ao quadrado. Então, vamos colocar na raiz. E quando eu coloco na raiz, eu tenho dois valores distintos. Então, eu posso ter o valor de mais menos 7,07, que é, no caso, o valor da raiz de 50. E tudo isso vai ser igual, então, a menos 7. Então, quando eu tenho esses dois valores, é possível perceber que eu vou ter dois resultados. Então, quando eu passo 7 somando, eu vou ter o primeiro resultado de 14,07 e o segundo de resultado de menos 0,07. Mas, nesse caso, pode perceber que a gente só está analisando os valores depois de 3 e, no caso, os valores positivos. Então, nesse caso, o que eu posso fazer? Então, nesse caso, eu vou descartar o segundo valor, porque ele é um valor negativo e ele também é um valor menor do que 3. Então, eu só vou considerar o primeiro valor de 14,07, que é esse valor aqui, que está bastante coerente com o gráfico, porque ele está um pouquinho atrás do 15. Mas aí, no caso, o que isso vai representar, então? Isso vai representar, no caso, de que se esse gráfico tivesse uma continuidade e eu estivesse considerando um domínio de, por exemplo,
menos 3 até 15, eu, no caso, eu ia ter dois valores para y. Então, nesse valor aqui, ele ia continuar e ia bater um pouquinho atrás aqui do final do eixo, do final, atrás um pouco de zero no eixo x. Tudo bem até aqui, gente? Espero que você esteja entendendo. Então, vamos lá. Então, dando uma resumida aqui um pouco a respeito de como que nós podemos representar as funções. Primeiramente, a gente pode representá-las de uma forma verbal, então a gente pode descrever em palavras. Então, quando eu falo que, por exemplo, a batata está R$ 5 o quilo, quer dizer, então, que o valor que eu vou pagar está em função do quilo que eu vou pegar vezes os R$ 5. Eu também posso representar elas numericamente através de tabelas, como a gente viu aqui na tabelas do ano que nós estamos definindo o estudo e a população em milhões. Nós também podemos analisar as nossas funções através de uma forma mais visual, através de gráficos. Então, pode ser gráficos diferentes. Então, pode ser, por exemplo, o gráfico que eu mostrei no slide anterior a respeito da função, então aqui de uma forma contínua, ou até mesmo através de gráfico que tenha gráficos de barra, então que seja, por exemplo, construído através dessa tabela. E nós também podemos representar as funções através de fórmulas. Então, quando eu falo que y é igual a uma função de x. Então, um exemplo aqui de uma outra forma algébrica que eu posso colocar é falar que, por exemplo, a função de x é igual a 2x mais 4. Ou, por exemplo, quando eu posso falar que a área é igual a πr². Então, o r seria o nosso eixo x e a área, no caso, seria o nosso eixo y. Bem, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem colocar aqui nos comentários. Espero muito que esse vídeo tenha ajudado muito vocês. E também pedir para vocês compartilharem com seus amigos que tenham dúvida a respeito do conteúdo. Muito obrigada, até mais!